Mas o Nazareno tinha retirado à morte, poder reservado unicamente ao divino Lázaro de Betânia. Demasiado perto, demasiado espetacular e demasiado importante para ser esquecido ou condenado ao silêncio. O fato adquiriu tais proporções que, segundo me contaram Lázaro e seus amigos, Jerusalém sofreu uma comoção. A circunstância de entre os testemunhos da sua ressurreição se contarem alguns membros do templo e distintos judeus, amigos da família de Lázaro, precipitou ainda mais os acontecimentos. E o Sinédrio, inquieto com a notícia, convocou uma assembleia urgente para 1 hora depois do meio-dia de sexta-feira. O tema único podia resumir-se na seguinte frase: que faremos com o impostor? Ainda que a Suprema Assembleia de Israel tivesse discutido já noutras alturas a possibilidade de deter e julgar Jesus de Nazaré, acusando-o de blasfemo e transgressor das leis religiosas, desta vez foi diferente. Um dos fariseus chegou a propor uma resolução para que se decretasse a imediata captura do Galileu e sua execução sem julgamento prévio. Isto provocou azedas discussões entre os 71 membros do Sinédrio, em especial entre alguns anciãos ou representantes da nobreza laica, caso de José de Arimateia, e os fariseus. Aqueles consideravam ilegal e abominável tal decisão. Depois de 2 horas de discussão, e em vista do fraco êxito dos que pretendiam que o processo contra Jesus se desenrolasse sob a mais rigorosa ortodoxia, 14 membros da Assembleia Judaica levantaram-se, apresentando ali mesmo a sua demissão. 2 semanas depois, quando o Sinédrio aceitou estas demissões, o Conselho exonerou dos seus cargos mais 5 destacados membros, com a acusação de refletirem sentimentos de amizade pelo Nazareno. Estas circunstâncias abriram caminho ao Sinédrio, que tomou a decisão quase unânime de prender e justiçar o mestre. Lázaro e sua família não se enganavam ao crer que a sorte de Jesus estava lançada. O ódio do Sinédrio contra o Rabi era tal, que naquela mesma tarde de sexta-feira, 10 de março, os guardas do Templo Supremacia. Este manteve-se no cargo durante 9 anos, de 6 a 15 DC. Depois sucederam-lhe os seus 5 filhos, seu genro Caifás, de 18 a 37 DC, aproximadamente, e seu neto Matias, ano 65 DC. Mas Jesus não fez caso e continuou em Betfagé até a manhã de domingo 12 de março. Depois de se despedir de Lázaro e de suas irmãs, o Rabi e o seu grupo partiram para o seu acampamento da cidade de Pela. Poucos dias depois da marcha do mestre, o ludibriado Sinédrio centrou as suas iras no ressuscitado. Lázaro e sua família foram convocados a depor em Jerusalém e os sacerdotes tiveram de render-se à evidência do milagroso ato de Jesus. Neste sentido, o testemunho do médico do templo, Ben Ajoá, que tinha assistido ao vizinho de Betânia durante a sua fulminante doença e comprovado com os próprios olhos o ritual do embalsamamento, foi decisivo. No entanto, o pérfido coração de Caifás e dos seus partidários ordenou que se registrasse nos arquivos do Sinédrio que aquele prodígio tinha a sua origem no maléfico poder do príncipe dos demônios, aliado do Rabi da Galileia. Esta ressurreição, insisto, longe de abrir a alma dos representantes religiosos do povo hebreu, envenenou ainda mais os seus sentimentos contra Jesus. O sumo sacerdote e os chefes do templo encarregaram-se de convencer o resto do tribunal de que, seguindo por aquele caminho, todo o povo de Jerusalém acabaria por acatar a doutrina do Galileu, podendo conduzir a nação a uma catástrofe. De certo modo, o Sinédrio tinha razão, já que muitos hebreus, entre os quais figurava boa parte dos seus próprios discípulos, consideravam o Messias como um libertador político, o revolucionário, que expulsaria os romanos de Israel. Foi precisamente numa daquelas reuniões do Sinédrio, segundo me informou Nicodemo, que Caifás aludiu, pela primeira vez, ao antigo adágio judeu, repetido mais tarde, e que rezava: mais vale ver morrer um homem, que ver perecer uma comunidade. Mas os problemas da Suprema Assembleia de Israel não terminavam em Jesus. O Sinédrio ganhara a perfeita consciência de que era mistério eliminar também Lázaro. Que conseguiam prendendo e executando o mestre, se continuava com vida o máximo expoente do seu poder.
A popularidade do ressuscitado alcançara tal grau que Caifás e os fariseus decretaram igualmente a eliminação de Lázaro. Apesar de ter solicitado vários esclarecimentos a Lázaro, às suas irmãs e ao próprio grupo de Jesus sobre a cidade para onde fora o mestre depois da ressurreição do seu amigo, todos coincidiram em pê-la. Isto desorientou-me, pois que, no texto evangélico de São João, 11, 54, 55, se fala de outra localidade. Efrém, a atual Et-Taíbe, situada a uns 19 quilômetros em linha reta, a nordeste de Jerusalém. O deserto, propriamente dito, estendia-se entre a referida cidade e o rio Jordão. Esta zona montanhosa recebe hoje o nome de El-Bahre, o deserto. A cidade de Pela ou Pela é citada por Flávio Jósefo, na sua obra Guerra dos Judeus, livro 3º, como uma das povoações situadas ao norte da região da Pereia, na margem do Jordão, e relativamente próxima de Filadélfia, mais a leste, onde terminou por refugiar-se Lázaro, escapando à perseguição dos judeus. Do M. O nome de Lázaro, para cúmulo, significa etimologicamente, Deus socorreu. Isto foi tomado entre muitos judeus como um novo sinal a favor de Jesus. Do M. Os planos do Sinédrio acabaram por transpirar e o amigo de Jesus foi informado com todos os pormenores. Esta dramática situação mergulhará a família de Betânia numa permanente angústia. Começava agora a compreender a sua natural desconfiança quando, poucas horas antes, eu tinha solicitado falar com Lázaro. Talvez, em minha opinião, outro dos graves erros do Sinédrio fosse não prender primeiro o ressuscitado. Ao verificarem que Jesus tinha desaparecido, os sacerdotes esqueceram temporariamente Lázaro e deram ordens expressas a Ioanã ben Gudjeda, porteiro-chefe, como aos restantes levitas, ou guardas ao serviço do templo, para que, caso fizesse ato de presença, o nazareno fosse imediatamente capturado. Um dos comentários mais repetidos naqueles dias antes da celebração da Páscoa, e que eu tivera de escutar desde a minha chegada a Betânia, era, precisamente, se o nazareno teria a coragem suficiente para ir a Jerusalém e celebrar, como todos os anos, os sagrados ritos. Este rumor popular desorientara os sacerdotes, até ao extremo de passarem o problema Lázaro a segundo plano. Assim decorreu o meu primeiro encontro com o amado amigo de Jesus, interrompido, finalmente, pela entrada de Marta na sala. Numa bandeja de madeira ofereceu-me um refresco, que novamente agradeci, com todo o meu coração. Depois do relato dos hebreus que me acompanhavam, a minha admiração pela senhora aumentara sensivelmente. E suponho que ela, com a sua grande intuição feminina, o devia ter notado. Ao entregar-me a comida, Marta baixou os olhos, corando. Rogo-te, irmão Jasão, falou Lázaro, que hajas por bem aceitar este humilde alimento. Sabemos que necessitas dele. E suplico-te igualmente que te consideres em tua casa. Esta noite, e de quantas precises, este ser o teu teto, tentei dissuadi-lo, mas foi inútil. Lázaro e os seus amigos tinham descoberto que, na verdade, a minha atitude era límpida e nobre. As emoções do dia tinham me aberto o apetite. Ante a mirada compadecida dos meus novos amigos, não tardei em dar boa conta do trigo tostado, dos figos secos, das tâmaras, do mel e da tigela de leite de cabra que foram a minha ceia. Bem já noite, o próprio Lázaro me guiou até uma das salas do andar de cima. Nela fora armado um catre dos chamados de tesoura, com uma cama de pano e cordas entrelaçadas. A armação da cama fora construída à base de 2 alizares de madeira de pinho, cada um deles solidamente amarrado a 2 pernas que se cruzavam em forma de aspa e que não se erguiam a mais de 40 centímetros do solo. Como mobiliário, o reduzido quarto retangular, de 1,80 m por 2,50 metros, apresentava uma grande arca de sólida madeira de acácia, a mesma que deve ter servido para construir a lendária Arca da Aliança, de 1 metro de altura. Em cima, Marta colocara as minhas sandálias, muito bem lavadas, uma bacia, uma jarra de metal com água, um lenço e um pequeno ramo de alecrim, de fragrantes flores azuladas. Na cabeceira do leito, suspensa da parede branca e a curta distância do chão de tijolo vermelho, estava acesa uma singela candeia de azeite em forma de concha.
Ao fechar a porta, e ficando sozinho, assomei a estreita fresta que fazia às vezes de janela e os meus olhos encheram-se de lágrimas, ao contemplar aquela legião de estrelas iguais a que costumava ver no deserto de Mojave. Depois de uma longa ligação com o módulo, caí extenuado no catre. Na realidade, a minha agitada exploração ainda mal começara. 31 de março, sexta-feira. Durante a madrugada, fui despertado por um som rouco e monocórdio. Ao chegar à janela, verifiquei, surpreendido, que aquele som parecia sair de toda a aldeia. Não o consegui explicar. Depois de uma rápida lavagem, estabeleci contato com o berço, mas também Eliseu não me soube dar informação a esse respeito. Intrigado, desci as escadas de pedra que conduziam ao pátio central da herdade. Ao chegar às pilastras, aquele irritante ronronar aumentou. Notei que vinha da sala onde tinha permanecido boa parte da tarde anterior e para ali me encaminhei. O fogo da lareira erguia-se vigoroso de lenhos recentemente depositados no fundo da chaminé. Junto do muro circular do fogão, Marta e uma das servas procediam com ímpeto ao moer do trigo, sobre uma pedra muito parecida com as que eu vira na manhã anterior, na minha descida pela encosta sul do Monte das Oliveiras. Diferido daquelas, este triturador era negro e muito polido. Ao aproximar-me das mulheres e ao saudá-las verifiquei que se tratava de uma pedra basáltica de quase meio metro de comprimento e 30 centímetros de largura, muito gasta na parte superior, como consequência da diária e vigorosa fricção. Num instante, as minhas dúvidas se dissiparam. E, a partir daquele dia, aprendi a identificar o cotidiano despertar de Betânia e da própria Jerusalém com aquele som obrigatório e generalizado em todas as casas, poderosas e humildes da moenda do trigo.